dia e por tudo aquilo que o Senhor nos permitiu viver até aqui. Eu agradeço a vida dos irmãos também, tanto aqueles que nos acompanham nesta hora, que já estão esperando esta hora, a hora da nossa meditação, como também aqueles que verão a meditação depois no grupo do WhatsApp. Nós vamos continuar a meditar no Evangelho segundo Marcos. Ontem nós vimos o versículo 1, hoje nós veremos uma porção um pouquinho maior. Veremos do verso 2 até o verso 6. Nós faremos a leitura desde o verso 1 ao verso 6 para que haja um entendimento na leitura, para que a nossa leitura possa ter lógica, né? Ela não fique fragmentada. Mas o nosso estudo se dará então na continuação do verso 1, do verso 2 até o verso 6. Antes disso, eu quero convidá-lo a orar. Vamos orar, vamos fechar os olhos, pedir a Deus que nos abençoe, que nos dirija nesse momento em oração, para que nós possamos entender aquilo que o Senhor tem reservado para as nossas vidas, ok? Fechamos os olhos, vamos orar. Senhor, eu te louvo e te agradeço por esse dia que nos deu, por ter permitido que pudéssemos chegar até aqui debaixo de tua graça. E agora que vamos estudar a tua palavra, eu peço a Deus que o Senhor abra o nosso entendimento, que o Senhor nos faça entender a tua palavra a partir do Evangelho de Marcos, e que nós possamos, ó Deus, mover o nosso coração em atitudes que correspondam àquilo que o Senhor nos ensina. Obrigado, Deus, em nome de Jesus oramos. Amém. Boa noite, então, a Ana Rosa, que eu estou vendo, ao Daílson, que eu também estou vendo. Deus os abençoe. Muito obrigado. Também a Zilar. Boa noite, irmã. É bom tê-los aqui. Eu sei que tem outros irmãos que estão assistindo que não se manifestaram, mas que Deus também abençoe a cada um. Então vamos lá abrir a nossa Bíblia no Evangelho segundo Marcos, no capítulo de número 1. Ontem, como nós vimos o verso 1, hoje veremos do verso 1 ao verso 6, ok? Então eu farei a leitura, vou pedir que os irmãos acompanhem. Marcos, capítulo 1, do verso 1 ao verso 6, que diz: Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, conforme está escrito na profecia de Isaías: Eis aí envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho. Vós o que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Apareceu João Batista no deserto, pregando batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Saíam a ter com ele toda a província da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém, e confessando os seus pecados, eram batizados por ele no rio Jordão. As vestes de João eram feitas de pelos de camelo, ele trazia um cinto de couro e se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. Então, quando nós começamos a ler ontem, nós começamos a estudar ontem sobre o verso 1, quando ele diz princípio do Evangelho, esse verso 1 ele não é, na realidade, um título como alguns imaginam ser. Alguns acham que ele funciona como um título, né? Assim como o verso 1 de Gênesis funciona como um título. No princípio criou Deus os céus e a terra. Então aquilo ali é um título, depois alguns versos abaixo ele passa a descrever como se deu a criação. Aqui não é um título. Na realidade, como nós estudamos ontem, esse versículo está ligado com o versículo 2, porque ele está dizendo que o princípio, ou seja, a origem do Evangelho, já havia sido manifestada, que são as escrituras do Velho Testamento, e essas escrituras estavam sendo, inclusive, mencionadas aqui. Então, quando ele fala o princípio do Evangelho, está ligando isso ao verso 2, por isso que ele fala, conforme está escrito, na profecia de Isaías. E aí, irmãos, nós precisamos ter um cuidado aqui. João mostra, ele menciona Isaías como o profeta a ser mencionado. Mas, na realidade, Isaías é mencionado
mencionando dois profetas. O profeta Malaquias, no verso 2, que diz: Eis aí envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho. E agora ele menciona a profecia de Isaías, no terceiro verso: Vós do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. O que Marcos está fazendo aqui era uma atividade que era comum naquela época. Às vezes a pessoa, quando ia mencionar autores antigos, né, os profetas antigos, como argumento de uma determinada afirmação, ele dizia que afirmaria que mencionaria um, e na realidade às vezes ele mencionava mais de um. Quando ele diz que mencionaria Isaías, é que porque a chave para ele, relacionada a tudo aquilo que ele vai desenvolver nessa porção maior, que vai do verso 2 até o verso 6, se concentra em Isaías, porque ele vai depois identificar João com aquela pessoa que está sendo destinada em Isaías, que Isaías está destinando como aquele que é o mensageiro do Messias. Mas o verso 2 é importante porque Malaquias também fala sobre isso. Então, embora Isaías seja aquele que é o argumento central para identificar João Batista, ele menciona também Malaquias, porque Malaquias também se reporta a esse evento ligado a João Batista, mas o argumento central é o argumento de Isaías. As menções, tanto a menção de Malaquias como a menção de Isaías, não são exatas, ou seja, elas não são exatamente como foram anunciadas por Isaías ou por Malaquias. Marcos ele faz a sua interpretação quando ele faz a menção, não é? Se vocês, inclusive, voltarem aqui a Malaquias, que é o último livro do Antigo Testamento, no terceiro capítulo, aliás, no capítulo, terceiro capítulo, no verso 1, que é justamente a menção, ele vai dar um detalhe muito interessante sobre isso. Malaquias, terceiro capítulo, verso 1 diz assim: Eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. De repente, virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo da aliança, a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. É muito interessante que, no primeiro momento, Deus diz: Eis que eu envio o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. Né? Ele diz assim: de repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo da aliança, a quem vós desejais. Esta menção de Malaquias, terceiro capítulo, verso 1, está sendo feita a respeito de Jesus, que Jesus é Deus encarnado. Quando ele diz: preparai o caminho, eis que eu envio o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. É o Senhor que está dizendo. E o mensageiro em questão é, no caso, João Batista. E aí, Marcos une a profecia de Malaquias com a profecia de Isaías. Isaías, capítulo 40, terceiro verso. Ele diz: Vós, do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas vestes. Então, Marcos menciona estas duas profecias para agora falar a respeito de quem se trata a profecia. Verso 4 ele diz: Apareceu João Batista no deserto, pregando batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Então veja, ele menciona o profeta Malaquias no verso 2 e ele menciona o profeta Isaías no terceiro verso. Por que o terceiro verso é o central relacionado aos profetas? Porque ele diz: Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Logo em seguida ele diz: Apareceu João Batista no deserto, pregando batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Então ele está dizendo assim: olha, Romanos, para quem ele está escrevendo o livro, nas Escrituras Sagradas, Deus havia dito que viria alguém, um mensageiro,
que prepararia o caminho do Salvador. Jesus é retratado aqui em Marcos como rei, por isso que ele precisa de um arauto, de um mensageiro que vá à frente preparando o caminho para a chegada dele. Aí ele continua dizendo, Isaías disse que esse mensageiro clamaria ou levaria a mensagem dele no deserto. Então Marcos conclui, então, esse mensageiro é João Batista. Por quê? Porque João Batista apareceu no deserto pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. E aqui arrependimento significa mudança de mente, mudança de atitude, mudança de comportamento. Quando Malaquias diz, eis aí envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho. Preparar o caminho aqui significava que as pessoas que receberiam esse rei salvador tinham que ter uma conduta diferente. Eles não poderiam mais recebê-lo e continuar a ser quem elas eram antes de encontrar com esse salvador. Uma vez que ele era rei e uma vez que ele era Deus, porque Marcos diz lá no verso 1, princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, significava então que todos aqueles que receberiam Jesus, o Filho de Deus, tinham que ter os seus corações transformados. Daí então a mensagem de João, ou seja, ele pregava o batismo de arrependimento. As pessoas precisavam mudar o seu comportamento. Ele anunciava, ele avisava, olha, eu estou anunciando alguém que virá e que eu não sou digno nem de desatar a correr das sandálias dele. Ele virá e vocês precisam estar preparados para recebê-lo. Veja, é isso que ele fala no verso 7, o conteúdo da mensagem. Diz assim, pregava dizendo, após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de, curvando-me, desatar-lhe as correias das sandálias. Eu vos tenho batizado com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Então, a função de João Batista era preparar o caminho, e esse preparo equivale a que as pessoas deveriam ter os corações transformados, resolver firmemente ter a sua vida mudada, completamente repaginada, transformada, mudança de mente, que é o significado também da palavra arrependimento. Por isso aqui, batismo de arrependimento. Então, o batismo era não só uma marca, as pessoas eles não aprenderam sobre o batismo ou tiveram conhecimento do batismo através de João Batista. A prática do batismo naquela época já era corrente, já existia por outros grupos aqui que criam também seitas, outros grupos religiosos praticavam o batismo. Mas quando João Batista utiliza o batismo, ele utiliza como uma marca de arrependimento. Ou seja, a pessoa que verdadeiramente se arrependia, pelo batismo ela tinha que ter a consciência de que aquele ato de derramar água sobre a cabeça dela significava simbolicamente que aquela água estava lavando os pecados da pessoa e que a partir daquele momento em diante ela estava se declarando ser uma pessoa diferente daquela que ela estava sendo até aquela hora. Alguém pode falar assim, uai, mas será que eles tinham êxito? Será que de fato essas pessoas conseguiam uma mudança de vida? A Bíblia nos ensina que quem faz a mudança de vida é Deus operando em nossas vidas. Deus que opera em nossas vidas. E neste caso aqui, João Batista já estava anunciando a chegada do Messias. Ele já estava dizendo que o Messias precisava ser ouvido e crido, e que aqueles que crescem nele seriam perdoados dos seus pecados, porque é isso que ele fala no 4º verso. Apareceu João Batista no deserto, pregando o batismo de arrependimento para remissão de pecados. Então, João Batista estava dizendo assim, olha, depois de mim vai vir alguém, eu vim aqui para preparar o caminho dele. Ele não chegou ainda, ele está para chegar.
eu vim aqui para preparar o caminho dele. Só que para que vocês possam receber, vocês precisam se arrepender dos seus pecados. E se vocês se arrependerem dos seus pecados e crerem nele, recebê-lo, vocês então terão de fato perdão dos pecados. A palavra remissão aqui dos pecados, a ideia é mandar embora, mandar os pecados embora. A ideia é distância, ter distância da culpa dos pecados que o pecado coloca sobre as nossas vidas. Então, Marcos estava anunciando isso, que João Batista foi aquela pessoa que veio para preparar o caminho para o Senhor. E aí o versículo 5 diz: saíam a ter com ele toda a província da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém, e confessando os seus pecados, eram batizados por ele no rio Jordão. Então, o que estava acontecendo? As pessoas foram ouvir João. E isso é uma questão interessante, né? Jesus tinha muito mais multidões do que João. Só que Jesus ia atrás das multidões. João não. É lógico que João não ficava apenas num único lugar. Até porque ele está dizendo, saíam a ter com ele toda a província da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém, e confessando os seus pecados, eram batizados por ele no rio Jordão. A ideia, irmãos, é que João Batista, ele perambulava pelo deserto. De um lado do rio Jordão, do outro lado do rio Jordão. Ele não saía do deserto, mas não ficava, logicamente, num dia só. Aliás, num lugar só. Alguém poderia falar, mas por que o deserto? Por que João Batista estava no deserto? Bem, existe uma questão simbólica aqui também. O deserto, neste caso, ele simboliza o deserto do coração humano. Ou seja, o coração humano sem Deus, ele é árido. O coração humano sem Jesus, ele é morto. O coração humano sem Jesus, ele é desesperadamente corrupto. É assim que a Bíblia nos ensina. E a Bíblia nos ensina que é Deus quem dá vida ao homem, nesse caso, vida espiritual. Efésios capítulo 2, verso 1, diz lá: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Então, João Batista, público de João Batista, era de fato os pecadores. Não eram as pessoas que se achavam certinhas. Não eram as pessoas que se achavam que não precisava de perdão, que não precisava de resgate. Eram os pecadores. Os pecadores iam até João Batista, porque ele trazia uma mensagem de perdão, uma mensagem de reconciliação com Deus. Então os pecadores iam aos montes até João Batista. E eles confessavam os seus pecados e eram por João Batista batizados no Jordão. Então veja que coisa bonita. Quando as pessoas tiveram contato com a mensagem de João, e João estava dizendo, olha, Jesus está chegando, elas confessavam os seus pecados. Essa é a razão pela qual Marcos menciona aqui também o ministério de João Batista antes de falar do ministério de Jesus. Porque ele está dizendo, olha, quem se encontrar com Jesus precisa também entender que precisa mudar de vida. Não pode mais continuar com a mesma vida, não pode mais continuar com os mesmos hábitos, com os mesmos costumes, precisa mudar de vida à semelhança daquilo que João Batista fez com aquele povo que saía ao redor dele. O versículo 6 diz, as vestes de João eram feitas de pelos de camelo. Ele trazia um cinto de couro e se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. As vestes de João eram feitas de pelos de camelo. Ele trazia um cinto de couro. Provavelmente, essa palavra traduzida por vestes diz respeito a um manto. E é semelhante ao manto de Elias. A Bíblia já havia dito que no futuro Deus enviaria um profeta à semelhança também de Elias. Então, a ideia aqui, esse profeta à semelhança de Elias também diz respeito a Jesus. Mas a ideia aqui é que ele trazia o mesmo ofício profético de Elias. João Batista era, de fato, um profeta à semelhança de Elias, que estava sendo dirigido pelo poder de Deus, assim como Elias também foi dirigido pelo poder de Deus. E também, irmãos, ao mesmo tempo, significa
uma veste simples, uma roupa simples, combinada com uma alimentação simples. O que ele está dizendo é que uma pessoa simples, com uma simplicidade de vida, veio para manifestar um caminho verdadeiro. O contraste aqui é com aqueles que, por causa do caminho de Jesus, nutrem uma vida vaidosa, pomposa aos olhos, chamativa aos olhos. O que ele está dizendo é que os servos de Deus, de fato, são pessoas humildes, porque toda a honra e toda a glória não pertence ao servo, pertence ao Senhor. João Batista não veio para ser elogiado, não veio para ser adorado, não veio para ser aqui colocado num palanque ou para ser cultuado. João Batista veio para apontar para Jesus. Por isso que quando Jesus disse, quando Jesus chegou, ele disse: convém que ele cresça e que eu diminua, por causa das multidões. Então era lógico que as multidões agora deixariam de buscar a João e passariam a buscar a Jesus. O que essa compreensão tem a ver com as nossas vidas? Por que é importante que nós saibamos disso? Por que Marcos escreveu essas questões? Primeira questão, irmãos, que nós precisamos entender é que Deus, de fato, se fez utilizar de um profeta. João Batista foi o primeiro profeta depois de Malaquias. Malaquias foi o último profeta no Antigo Testamento. Depois dele, houve 400 anos onde Deus não falou absolutamente nada, não se revelou, nem por profecia, nem por visões, nem por sonhos. Esses 400 anos são simbolizados nas Bíblias com uma página em branco entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. E João Batista é o profeta que inaugura agora uma nova era. É o novo profeta depois desses 400 anos. Deus se utilizou de João Batista para levar o mensageiro, aliás, levar o foco da mensagem, que era Jesus, ao coração dos seus ouvintes. Da mesma forma, Deus se utiliza hoje também de profetas. E é muito importante que nós entendamos que o profeta não é aquela pessoa que tem sonhos, visões, revelações. Profeta é aquele que se ocupa de levar a palavra de Deus. Nesse caso, nós também somos profetas. Todas as vezes que nós levamos a palavra de Deus, todas as vezes que nós lemos a Bíblia, que nós entendemos a Bíblia e que nós levamos essa palavra para as pessoas, nós estamos sendo profetas ali. Então, Deus se utiliza de profetas para levar a sua palavra. É lógico que um profeta à semelhança de João é o único. Não existirá outro profeta à semelhança de João. João foi o único. Inclusive, a Bíblia diz que João foi cheio do Espírito Santo do ventre materno. Nem o relato de Jesus diz que ele era assim. O relato de Jesus diz que o Espírito Santo veio sobre Jesus na tentação no deserto. Mas quando fala de João Batista, diz que ele era cheio do Espírito Santo do ventre materno. Isso é uma questão que é colocada sobre João Batista. Essa característica de ser cheio do ventre materno foi sobre João Batista. Mas a característica de ser um profeta, ela também cai sobre cada um de nós. Uma outra questão que nós precisamos aprender é que quando levamos a palavra, devemos levá-la na íntegra. Todos aqueles que conhecem a Jesus precisam obrigatoriamente manifestar mudança de vida. Se não houver manifestação de mudança de vida, de fato, Jesus não entrou no coração, não salvou, não limpou a sala, não limpou a casa, não limpou a pessoa. Quem limpa é Jesus, não é o batismo. O batismo é um símbolo da limpeza que Jesus faz. Se recorde que o ladrão na cruz morreu sem ser batizado. Mas Jesus disse para ele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ou seja, ele foi purificado. Ele foi perdoado dos pecados dele. O batismo é importante? Porque é um sacramento. Mas não é o batismo que salva. O que salva é a fé em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. E uma outra questão que nós precisamos aprender, irmãos, é que nós precisamos lembrar que a glória
é do mestre e não do homem. Os pregadores, quer sejam eles estudados, no caso dos pastores ou de pessoas que estudam teologia, ou quer sejam eles pregadores informais, no caso o povo informal, que quero dizer que não traçou um tempo grande de estudo. A glória não é nossa. E nem nós devemos pregar para sermos glorificados, ou para sermos elogiados, ou para sermos aceitos. Nós pregamos para que a glória seja dada ao nosso Senhor, ao nosso Deus. Então, quando você e eu falarmos a palavra de Deus, nós devemos falar com a intenção de que Jesus seja glorificado. Às vezes, quando nós fizermos isso, as pessoas vão ouvir e haverá conversões. Glória a Deus por isso. Mas nem sempre acontecerá assim. Às vezes, as pessoas podem se irar, às vezes as pessoas podem caçoar, às vezes as pessoas podem ter um comportamento que não é aquele para o qual nós esperávamos, ou tínhamos a intenção de falar. Mas independente disso, nós precisamos falar. Nós precisamos levar a palavra de Deus na íntegra. Nós precisamos anunciar que Jesus quer mudança de atitude, ele quer arrependimento, ele quer consagração de vida, e nós precisamos entender que a glória ela é do Senhor e não nossa. Ok? Que Deus nos abençoe. Amanhã à tarde, então, nós faremos o estudo das sessões seguintes. Eu gostaria de convidá-los para orar. Vamos fechar os nossos olhos e colocar nossas vidas na presença de Deus. Ó Deus amado, Pai querido, em nome de Jesus, nos colocamos diante de Ti e agradecemos a Ti, Senhor Deus, porque nos faz lembrar que somos profetas também nas Tuas mãos, que o Senhor também nos usa para levar a palavra do Senhor. Então, usa-nos de fato. Usa-nos agora por meio das redes sociais, por meio do WhatsApp, pelos meios dispostos, para que nós possamos alcançar os nossos amigos, para que nós possamos alcançar os nossos vizinhos, os nossos conhecidos e também a nossa família. Leva-nos, ó Deus, a estarmos mais perto do Senhor, mas a desejarmos, antes de mais nada, compartilhar com os nossos e com aqueles que o Senhor coloca em nossas vidas a Tua palavra, para que haja arrependimento, para que haja salvação, para que haja transformação. E que a glória seja completamente Tua. Ajuda-nos a entendermos, ó Deus, que somos servos, apenas servos. Ao Senhor é que merece e que deve ser colocada toda a honra, toda a glória e todo o louvor, porque só o Senhor as merece. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Obrigado por tudo. Abençoe a cada irmão que está nos ouvindo, nos acompanhando. Abençoe os demais que estarão ouvindo também esta palavra mais tarde. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Irmãos, Deus os abençoe, tenham todos uma boa noite e muito obrigado por estar com a gente hoje. Lembra que amanhã nós continuaremos estudando o primeiro capítulo do livro de Daniel, às 7 horas da manhã, ok? Um abraço e boa noite.